completo é o Ciro dos Santos Cruelhas e eu estou em Coraci, mais precisamente na cidade de Belém, no estado do Pará. Eu tinha uns 6, 7 anos que eu já vinha para a olaria e eu sentia aquele cheirinho de barro quando estava queimando as peças dentro do forno. Então isso até hoje, quando eu sinto ainda esse cheiro, me relembra quando eu era criança que eu vinha para a olaria, que até então estava na mão do meu pai, para brincar. Eu não vinha para trabalhar, eu tinha 6, 7, 8 anos e a gente sempre vinha para cá, né? E foi passando o tempo e aí a gente foi crescendo, aí sim foi que começaram as responsabilidades. Mas o que eu tenho assim era de bem moleque, sentir esse cheirinho que até hoje ainda tem na olaria. A olaria do Espanhol foi fundada em 1903, aproximadamente, pelo meu avô João e pelo meu bisavô. O que aconteceu? Como foi essa história? O meu bisavô e o meu avô, que na época tinha algo em torno de 16 para 17 anos, vieram para o Brasil, vindo da Espanha, por isso a olaria do Espanhol. Tá? Chegando aqui, que foi uma época em que veio muitos imigrantes para o Brasil, também veio espanhóis. Meu avô estava nesse meio, como o pai dele. Só que, como um diferencial, o meu avô e meu bisavô já trabalhavam o barro na Espanha. Então já era uma coisa de família. Então, chegando aqui, ele se estabeleceu no endereço onde nós ainda estamos hoje, até aqui, completando esse ano 118 anos. E aí estabeleceu ele e o filho e depois ele voltou. Meu bisavô volta para a Espanha para buscar a família, porém não volta mais. Meu avô, que começou junto com meu bisavô, que ainda estava na faixa dos 17 anos, prosseguiu e aí depois fez família. Não foi mais para a Espanha, aqui ficou. E aí começou esse trabalho a partir dessa data, sendo que ele escoava a produção para o ver-o-peso através de embarcação. Ou seja, o igarapé que trazia o barro era o mesmo que levava o material pronto para o ver-o-peso para vender. Então, se a gente remontar daí, o meu pai começou igual como eu comecei, de menino dentro da olaria, porque a olaria nasceu em 1903 aproximadamente, meu pai nasceu em 1924. Então ele cresceu na olaria assim como eu cresci, que nasci em 65. Então em 1970, 70 e alguma coisa, eu já andava pela olaria. Então se tu disser assim, quanto tempo tu faz o teu trabalho, é um negócio que eu posso dizer a vida inteira, que eu nunca tive outro trabalho que não fosse com o barro. Entendeu? Agora, a gente presta serviço para alguns jogos, mas sempre relacionado com barro. Então, é um negócio que ficou e que eu quero levar para o resto da minha vida. Porque é uma coisa que satisfez o meu avô, porque ele sabia fazer e sabia fazer bem feito, meu pai também, e eu estou aprendendo. Até aqui, nessa altura da vida, a gente está aprendendo, porque a gente aprende todo dia um pouquinho, né? Então, assim, existem dois tipos de produção de cerâmica. Aquela que é uma cerâmica que você manipula bastante, tipo cerâmica marajoara, que você pega bastante numa peça para deixar ela pronta. E tem a cerâmica utilitária, que é o que a gente trabalha, que é uma cerâmica seriada. Ou seja, a gente não pode fazer uma, duas, tem que fazer pelo menos de centenas. Tá? Tanto que a gente faz aqui em torno de 1.500 peças por semana, algo em torno de umas 70 mil peças por ano. Isso envolve todos os tamanhos de peça. O nosso leque de peças é muito grande e a gente trabalha assim voltado para públicos e também para pessoas que têm as suas necessidades, que vêm encomendar peças específicas. Então a pessoa chega às vezes com um desenho, com uma peça ou com uma foto e a gente reproduz sem problema. A gente vê a viabilidade daquilo e aí produz naquela quantidade que a pessoa quer. Porém, a gente tem as nossas peças que a gente não pode deixar de fabricar todas as semanas. Eu tenho um dos meus funcionários, que é um dos oleiros, né, que eu tenho 3 oleiros, que são as pessoas que produzem as peças, que ele faz as mesmas peças, tipo uma faixa de 4 ou 5 modelos, todas as semanas. Mas eu tenho no meu portfólio algo em torno de umas 100 peças diferentes. Só que ele produz exatamente essas peças que rodam muito. Então ele faz uma faixa de 800, 850 peças por semana, sempre múltiplo de 100. Né?
E os outros, que eu tenho mais 2 obreiros, é que eles cuidam, no caso, das outras peças que não rodam tanto, porém eu preciso ter na loja para vender. Então, a olaria em si, ela é muito dinâmica, e eu via isso no tempo do meu pai, né? Que ele tinha uma clientela, vamos dizer assim, talvez até maior que a minha, né? Então ele produzia mais peças, porque eu via isso, tanto que o forno que ele usava na época era bem maior que o meu. Eu diminuí um pouco a produção, mas eu aumentei na qualidade, tá? Aí hoje a gente está abrangendo mais pessoas, não no tempo do meu pai. No tempo do meu pai eu dizia que ele atingia um número maior, né? E vendia um número de peças maior. Porém, a gente tem um portfólio mais enxuto, mas com uma qualidade maior. As pessoas me perguntam se eu sei botar a mão na massa, né? Então, eu posso afirmar logo de cara que sim, claro, eu sei. Porque eu vivi, nasci, me criei dentro da olaria, não somente vendo os profissionais que trabalhavam na olaria, como meu pai também, que trabalhava, mas também experimentando e com a ajuda do meu pai. Só que hoje a coisa tomou uma proporção que eu já não tenho mais muito tempo para meter a mão na massa. Ainda meto, de vez em quando, para algumas coisas específicas. A olaria sempre produziu alguidares, panelas, potes de vários tamanhos e afins, né? Só que existe uma parte da religião que consome esse tipo de cerâmica, tá? Então, o que acontece? Eles procurando aonde tinha esse produto, encontraram na olaria do Espanhol, que a gente sempre produziu isso desde o comecinho. Não com o mesmo objetivo que hoje eles estão dando. Alguidar sempre existiu na história, para amassar açaí, para dar banho em criança, entendeu? Mas com o objetivo hoje, que no caso seria para colocar os banhos que eles precisam, para colocar frutas também, para fazer os seus oferecimentos. Então, hoje tem mais pessoas procurando para isso. Assim como também a mesma peça, às vezes os plantadores de plantas em geral, acham que a forma do alguidar ela é melhor para colocar uma rosa do deserto. Então diz, eu quero isso aqui para fazer de vaso, eu vou fazer um furo e vou colocar minha rosa do deserto aqui. Não tem problema, por quê? Porque a gente faz a peça para ser vendida. Quem vai dar a utilização na peça é a pessoa que compra. Porém, quem mais compra é para justamente fazer os seus oferecimentos. Assim como no caso também dos vasos para planta, que eles também consomem para também colocar nas peças que ele usa para fazer oferecimento. Então, um consome as peças da linha do outro. Como a gente faz uma coisa geral, a gente vende para quem quiser comprar sem problema nenhum. Eu tenho um filho, né, que já está formado, que é professor, mas que não tem assim interesse pelo barro. Não sei para frente se um dia ele vai ter, né? Eu digo assim, se ele tiver, nunca é tarde. Enquanto a gente estiver aqui e puder ensinar o que a gente aprendeu no decorrer da vida, nunca é tarde para se aprender, né? Mas antes eu até batia mais cabeça. Hoje eu já não tenho assim, essa preocupação tão grande, porque eu acho que a gente tem que viver um dia de cada vez, né? E dentro da olaria a gente tem muito trabalho no decorrer do dia. Então vamos cuidar daquele dia de trabalho. Mais para frente é o tempo que a gente vai conversando mais com o filho, que é único, né? E quem sabe ele começa a ter esse interesse. Olha, eu vou te dizer, primeiro, é um privilégio grande de estar nesse hall de pessoas, no caso sendo o único do norte, né? Então já é uma relevância muito grande. E com respeito ao meu trabalho, eu acho assim, como a gente produz muita peça por ano, algo em torno de 70 mil peças por ano, imagina para onde vão essas peças, né? Então elas estão muito espalhadas, não diria nem no Pará, nem no Brasil, mas no mundo. Porque muita gente passa e acaba levando. Mesmo sendo uma peça utilitária, mas vai longe as nossas peças. Então, se tu me perguntares, tu acha importante?
eu acho importante para cada pessoa que entra para comprar, porque se veio até a mim é porque está precisando daquilo que eu produzo, né? Então, como é a importância, qual é a relevância que eu tenho? Que eu não posso parar. Que se eu parar, alguém vai ficar sem a peça que ele precisa. Eu tenho uma felicidade muito grande de fazer parte desse grupo de pessoas que mexem com uma coisa que tem história milenar. Nós estamos falando aqui há aproximadamente 5.000 anos da cerâmica. Não importa se é a cerâmica A, B ou C, mas é a cerâmica como um todo. Se você vai nos achados arqueológicos, seja lá de qual cidade, a primeira coisa que vem é a cerâmica. E através da cerâmica ela te conta toda a história daquele povo, daquele grupo, daquela terra. E você vê as muitas coisas pelas quais eles fabricavam as coisas para guardar água, para guardar grãos, para guardar todo tipo de coisas. Então a cerâmica sempre foi importante. Hoje a gente está vivendo uma época de tecnologia, muitos materiais que foram descobertos, como o plástico, o alumínio, enfim. Mas o barro não deixou de ser soberano. Existe sempre a classe que quer colocar uma planta num vaso de cerâmica. Então isso mostra que a cerâmica nunca vai perder a sua beleza. Se ela não perde a sua beleza e vai sempre estar deixando alguém que está comprando uma cerâmica dessa feliz, a gente que produz só tem que ficar feliz, porque a gente está contribuindo para a felicidade de uma outra pessoa, né? Com respeito às pessoas que, cerâmica é legal, eu quero entrar nesse mundo. Entre, pode vir. A cerâmica ela está aberta para você fazer desde o ABC até coisas mais difíceis, mais arqueológicas. Basta você se empenhar por isso. É uma coisa que eu digo que quando você começa, você não quer mais parar. Às vezes, eu tenho comigo que assim, quando eu fazia cursos pelo Estado, eu sempre via que as pessoas, quando começavam a mexer, pessoas que começavam do zero, às vezes senhorinhas que nunca tinham visto barro na frente, mas começavam a mexer, esqueciam dos problemas de casa, esquecia do horário, esquecia da panela no fogo que tinha deixado lá para o marido tomar de conta, porque ficava tão envolvida, e quando se espantava, poxa professor, a gente já vai agora? Vai, amanhã a gente volta e continua. Então tá. E sempre no outro dia relatava que tinha até sonhado com as peças que tinham começado a manipular. Então é assim, o barro é muito bom, é terapêutico, você esquece os problemas, esquece as dores e você se realiza. Eu, pelo menos, sou um exemplo de que sou uma pessoa realizada por trabalhar, por viver de barro durante toda a minha vida.